Vamos direto então agora sim, ao vivo a Petrópolis, conversar com o nosso repórter, o Pedro Duran, que há dias está acompanhando esse drama, então essa tragédia. O Pedro está ao lado do governador Cláudio Castro, que faz a gentileza de conversar com a gente nessa noite. Pedro e governador, boa noite, bem-vindos. Por favor, Pedro, comece. Oi, Mona Lisa, boa noite para você e para quem acompanha o Expresso CNN. Já quis abrir aqui do lado do governador Cláudio Castro, que aceitou o convite da CNN e concedeu a gentileza dessa entrevista coletiva para explicar o que eles estão fazendo aqui na cidade de Petrópolis. A gente está falando com vocês direto do 15º Grupamento do Corpo de Bombeiros, o lugar que está funcionando como QG para as autoridades públicas nesses últimos dias. São pelo menos 500 militares, 200 homens da Marinha, 200 homens da Polícia Civil e todos eles têm feito reuniões aqui para poder orientar o trabalho das forças de segurança. Infelizmente, a notícia mais recente é de 136 mortos. A gente abre essa conversa justamente falando sobre essas pessoas. A gente hoje teve, a CNN foi até o IML, onde está sendo feito o reconhecimento dos corpos e o atendimento dessas famílias. E é uma cena de guerra, Mona Lisa. A gente viu 2 caminhões frigoríficos para poder guardar esses corpos enquanto eles não são reconhecidos. Eu abordei um homem e disse: esse envelope que você tem na mão é um atestado de óbito? Ele me disse: não, são 4. A minha irmã e 3 irmãos, a minha mãe e 3 irmãos, ali ele estava retirando, reconhecendo os corpos. Então a primeira pergunta que eu faço para o senhor é: o que dizer para essas famílias que perderam parentes em uma tragédia anunciada, porque vários alertas foram feitos ao longo dos últimos anos de que essa situação poderia voltar a acontecer aqui em Petrópolis? Governador, obrigado, boa noite. Pedro, Mona Lisa, todos da CNN, uma boa noite. Deixa eu só, a gente estava conversando aqui antes, tinham falado 136, mas me corrigiram agora enquanto o Pedro falava que são 130 ainda. A gente tinha recebido a notícia agora, mas acabou de ser corrigida, não é culpa do Pedro. Mas vamos lá, Pedro. A gente está aqui desde terça-feira, né? Eu cheguei nas primeiras horas ainda, assim que tinha acontecido. Vim para cá. Montamos esse QG do governo do estado, decidi que seria aqui. Chamamos então todos os secretários das pastas afetas, infraestrutura, cidades, desenvolvimento social, meio ambiente, bombeiro que já estava aqui, polícia civil, polícia militar, enfim, está todo o governo aqui desde a última terça-feira à noite. Eu cheguei em torno de 21 horas, ainda chovia, ainda era um cenário de caos aqui. Eu vi uma cena que eu nunca tinha visto antes, que era um carro pendurado no poste. Realmente uma cena muito, muito triste. Saímos daqui, fomos para a prefeitura, organizamos com eles o comitê executivo para que não houvesse sobreposição de ações e nem conflito entre as equipes estadual e municipal. Dividimos tarefas, enfim. Eu consegui estar aqui na hora da montagem de toda a organização do trabalho. O prefeito estava em Brasília, chegou em seguida para que a gente fizesse essa reunião juntos. E desde então a gente está fazendo um trabalho. No primeiro momento ele era de resgate, as vítimas ainda que poderiam ser sobreviventes. Conseguimos resgatar 21 pessoas com vida ainda, mas infelizmente logo em seguida fomos começando a ver que já era muito difícil a perspectiva de achar pessoas com vida. Eu fui lá no local, ainda com a área, como eles chamam aqui, na área quente, né? Que é a área ainda de busca, primeiros socorros, exatamente. Abracei as famílias, conversei com eles, ainda na quarta-feira de manhã mesmo. Estive lá com as famílias, podemos ajudar na organização dos trabalhos, montar toda a logística, a infraestrutura. Como você falou, são 500 bombeiros, segundo o ministro Braga Neto, são mais 800 militares. Ainda temos 200 policiais civis, mais 200 policiais militares. Ainda tem as equipes das prefeituras, que a gente tem que lembrar que nós pedimos ajuda sim. Pedimos ajuda para Caxias, para São João de Meriti, Magé, Guapimirim, Araruama, Saquarema chegou hoje, Itaboraí o prefeito já está aí também. Enfim, é muita solidariedade, muita ajuda e muita coordenação de trabalho. Montamos os postos com a prefeitura, de onde ficaria o maquinário. Chegaram mais de 200 máquinas ainda na quarta-feira de manhã cedo, para que começasse o trabalho, só do governo do estado. Depois chegaram as máquinas das Forças Armadas. Enfim,
O que eu queria falar para as famílias é que a gente se solidariza muito. Não dá, Pedro, para 50 anos depois, morrer uma criança da mesma forma e a gente achar que está tudo certo. Isso é revoltante. Nós também ficamos revoltados. Eu também sou pai, eu também sou filho, eu também sou marido. E eu vi gente lá. Eu abracei gente que tinha perdido tudo, como esse senhor. Eu abracei um que tinha perdido, Pedro, 9 da família. As 2 filhas, a mulher, a mãe, a sogra e outros. Então, desde esse primeiro dia, nós começamos a ver como impactar menos a vida das pessoas. O IML daqui ele é muito pequenininho. O certo é que se vá para Caxias ou Teresópolis. Eu liguei para o presidente do Tribunal de Justiça, liguei para o Procurador-Geral de Justiça. Nós montamos uma estrutura ampliada aqui. São muitos corpos. Nós sabíamos que ia ter dificuldade, mas o que nós não queríamos era essas pessoas se deslocando para Caxias ou Teresópolis. Então, tomou-se, por respeito a eles, a decisão de se fazer aqui. É uma operação que não acontece, que é difícil. O Tribunal de Justiça está lá dentro, o Ministério Público e a Defensoria estão lá dentro. Então, às vezes, precisa arrumar. Ontem eu fiz uma reunião aqui para arrumar tudo. Desde onde bota fora as coisas de detrito. A gente teve que chamar ontem o Tribunal de Justiça aqui, Ministério Público, todo mundo. Eu estou ajudando nessas articulações. Então, a gente está aqui liderando esse processo junto à Prefeitura. Também é muito importante que nós trabalhemos juntos. Mas queria que as famílias soubessem que aqui há um homem que respeita demais, que sente a dor deles e que está desde terça-feira aqui também, sem ver sua família, seus filhos, no compromisso público da gente impactar menos um pouquinho a vida desses que já perderam tanto. A gente está vendo se repetir aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis, um problema muito semelhante ao que aconteceu na tragédia de Brumadinho. 3 dias depois, a gente ainda não tem clareza sobre a unificação das listas de mortos e de desaparecidos. É um desencontro de informações que as famílias dessas pessoas reclamam, e ontem o senhor, em uma coletiva no Centro dos Dirigentes Lojistas, disse que ia buscar de onde tinha surgido a lista de desaparecidos para que isso fosse unificado. Nesse momento, o governo sabe exatamente quem são as pessoas desaparecidas e se de fato as pessoas que foram identificadas entre os mortos já saíram dessa lista de desaparecidos? Quantos desaparecidos são? Se eu não me engano, eu estou com a lista aqui, são 213 desaparecidos no momento. Não quer dizer que todos os desaparecidos estejam embaixo dos escombros. Era isso que eu tentava explicar ontem, que o bombeiro tem uma experiência que muitas pessoas que perderam as famílias saem e não voltam antes de uma semana. Então pode acontecer daqui a pouco, mais uma semana, o Coronel Leandro está aqui, eles vão começar o trabalho de conversar com os vizinhos, de tentar ver onde essas pessoas têm família, para tentar ver se algumas delas ainda podem ter... A avisadora é tão grande que a pessoa não quer voltar. O Coronel Leandro me explicava isso, que era muito cedo. Não era cedo para ter lista, era cedo para entender que aquela lista queria dizer pessoas que estivessem embaixo de escombros. Então, é um trabalho que vai realmente demandar um pouco mais de tempo, mas a Polícia Civil tem trabalhado muito. Ontem fizemos uma reunião, Polícia Civil, Ministério Público, Tribunal de Justiça, para acabar de vez com essa diversificação de listas. A Polícia, o Ministério Público, outro, o Judiciário, outro. Conseguiram resolver o problema? Conseguiram resolver ontem, então esse é um dado oficial. Eles se reuniram ontem todos, eu provoquei essa reunião para que pudesse resolver. E é uma logística muito grande, e a gente está aqui resolvendo cada problema, na verdade 10 de cada vez, para tentar que a vida volte ao normal, que as pessoas possam ter sua última despedida com dignidade e que a gente demonstre o respeito para essas pessoas. 130 mortos, 213 desaparecidos, portanto, nos números atualizados, e uma tragédia que ainda vai continuar nos próximos dias, Mona Lisa. Sem dúvida. Governador, muito obrigada por atender, então, reitero aqui os nossos agradecimentos. Minha pergunta para o senhor é a seguinte: a previsão do tempo não é a favor de nós nas próximas horas, né? Tem previsão de chuva forte para agora à noite, para o fim de semana também, e nós sabemos que há, sim, diversas habitações aí numa vulnerabilidade imensas.
muitas pessoas que simplesmente não podem sair porque têm receio de saque, ou pessoas que realmente têm apego ali às suas coisas e não querem sair das suas casas. Como é que está sendo esse trabalho de conscientização, de fiscalização e de prevenção, né? Porque o que nós estamos vendo no gigantismo, né, dessa tragédia também passa por uma não prevenção que não é de agora do governo do senhor. Como o senhor disse agora há pouco, é de décadas atrás, governador. Analisa, eu concordo plenamente com você. Há um déficit histórico disso. Tivemos recentemente, 2011, 2013, realmente é algo que nos faz realmente pensar, dá realmente uma sensação de que poderia ter sido evitada muita coisa, mesmo tendo sido uma chuva histórica, a maior chuva desde 1931. Então, assim, foi uma chuva que totalmente imprevisível. Aquele volume de chuvas era imprevisível. Os radares funcionaram, as sirenes funcionaram, mas aquele volume de água realmente não dava para prever uma coisa histórica assim, inclusive maior do que a chuva de 2011. A chuva ela foi maior do que aquela época. Nós temos realmente conversado com as famílias, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Municipal, que aqui você não me viu hora nenhuma falar que essa culpa é do outro, do outro. Eu sempre estou defendendo que a gente faça tudo juntos. Mas tem algumas coisas que a gente precisa só do chamamento da Defesa Civil Municipal. Então, esse é um papel que é juridicamente deles, de lacrar as casas e de fazer. O Corpo de Bombeiros tem trabalhado juntamente com eles, e eu já avisei que se a Prefeitura chamar e disser que as pessoas não estão saindo, que eu vou liberar o uso de força policial, sim. Como assim, nas próximas horas, para essa noite? O uso de força seria a retirada das pessoas? Para qualquer hora. A retirada com o uso da Polícia Militar? Se tiver risco de vida, se a Prefeitura requerer, eu farei. Mas o senhor acha que é necessário? O que mais importa é a vida dessas pessoas. Acho que não. Sim. Acho que não, mas se houver necessidade, por isso que é muito importante que a Prefeitura faça essa requisição, para não parecer que é uma coisa voluntária do governo do Estado. Mas nós sabemos que tem muita gente que não tem a menor condição de estar mais ali e que, como você disse, tem a questão do medo da insegurança, tem a questão do medo de perder suas coisas e não querem sair. Tanto a Prefeitura quanto o Estado estão preparados para receber essas pessoas, tem escolas perto recebendo essas pessoas para passar uma noite ou duas, se elas precisarem. Então, não há necessidade nenhuma de ficar num local de alto risco. Nós estamos conscientizando, as sirenes funcionaram de novo hoje. Eu até tinha uma previsão de voltar para o Rio de Janeiro hoje, mas quando eu soube da previsão das chuvas, eu decidi não voltar, ficar aqui mais o fim de semana, até que a gente possa entender. Segundo a metodologia, até domingo vão ter fortes chuvas e depois a coisa começa a acalmar. Então, até no mínimo domingo, eu ainda fico por aqui, ajudando aqui na coordenação desse processo todo. Sim, governador, chamar o Leandro Rezende, o nosso analista do Rio de Janeiro, que também participa da entrevista. Leandro, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Mona. Boa noite, governador. Obrigado por estar conversando com a gente. O senhor tem sido questionado pelo fato de supostamente ter demorado a aceitar a ajuda de outros estados para atuarem em Petrópolis. O secretário de Defesa Civil, o Leandro Monteiro, disse que não havia mais necessidade de militares trabalhando em Petrópolis. E a gente tem visto muitas pessoas usando as mãos para tentar encontrar os seus familiares em meio aos escombros. Te pergunto, governador, há necessidade de mais militares em Petrópolis? Do que o estado do Rio está precisando nesse momento que o restante do país pode ajudar? Leandro, só para esclarecer, toda ajuda ela é bem-vinda. Desde o primeiro momento, nós tivemos a ajuda de Caxias, de Magé, de São João de Meriti, de Guapimirim, de Araruama. Tivemos a ajuda das forças militares, com 800 homens aqui,
O que o coronel estava explicando, que aquela área ainda é uma área instável. Então, ela tem uma quantidade máxima de pessoas que podem ficar ali, sob pena, inclusive, de tudo desabar. Então, o Corpo de Bombeiros, a gente não pode esquecer que o nosso é o primeiro Corpo de Bombeiros do país, o melhor equipado do país. Ele tem um número técnico de pessoas que podem ficar em cada localidade. Então, o bombeiro ele tem feito esse controle. O coronel Leandro, ele está desde o primeiro dia a um grupo de WhatsApp de todos os comandantes gerais do país. Eles estão se falando desde o primeiro dia, assim como foi quando eu mandei ajuda para a Bahia. Eu liguei para o governador Rui Costa e só depois, quando os comandantes se acertaram, que a ajuda saiu. Então, o padrão é exatamente o mesmo. Daqui para a Bahia saiu quase 10 dias depois, porque foi quando o comandante-geral da Bahia entendeu que naquela hora precisava. É uma coisa muito técnica, não tem vontade do governador nisso. Toda ajuda é muito bem-vinda, eu falei isso o tempo todo, até porque vai chegar uma hora que você vai ter que ter um rodízio de pessoas, e nessa hora vai ser importante a gente ter mais gente aqui. Então, nós precisamos de toda ajuda, sim, ela só está sendo feita dentro da técnica, como é o papel do governador fazer. O governador ele tem que dar todas as formas e cobrar o resultado. E é isso que eu faço do coronel Leandro Monteiro. Governador, o Caio Junqueira também participa da conversa. Caio, por favor. Governador, boa noite. Governador, os 500 milhões, 480 milhões anunciados pelo governo federal, são suficientes para a reconstrução da cidade? Caio, eu realmente não sei. Nesse momento, ainda tem muita coisa para ser limpa, ainda tem muito escombro para tirar. É difícil, nesse momento ainda, a gente conseguir quantificar. O que o secretário Max Lemos me quantificou foram 5 obras muito urgentes que precisavam fazer, e essas eu preferi assumir pelo governo estadual. Então, são 5 obras que eu já autorizei, eles já estão lá fazendo projetos, procedimentos. Provavelmente, a maioria delas começa a semana que vem, e é um montante de 150 milhões de reais, que esse eu já liberei dos recursos estaduais, porque são muito urgentes e a gente não podia ficar de maneira alguma preso na burocracia. Então, esse recurso eu liberei dos recursos do Estado, para que a gente pudesse, desde lá da entrada da cidade, tem uma questão de uma pedra na Rua Tereza, uma outra que é uma outra via que tem que ajeitar o encanamento, senão os prédios podem cair. São 5 obras de grande vulto, de médio vulto, que totalizam as 150 milhões, e que quem vai fazer é o governo estadual. Eu já autorizei. Governador, todo o nosso time quer conversar com o senhor, claro. A Renata Agostini também está posicionada e tem uma pergunta para o senhor. Renata, por favor. Governador, boa noite. Ainda nessa toada da ajuda federal, o governo do estado, o senhor agora reforçou, já liberou recursos, mas é muito trabalho pelas imagens que vemos, pelo relato do senhor e de outros que estão no local. Até o momento, segundo o governo, chegou um pedido de pouco mais de 2 milhões ao governo federal, dinheiro que já foi liberado. O governo acena com recursos a mais, mas diz que esse dinheiro só chega se o pedido for feito. Então, o primeiro ponto é, por que Petrópolis ainda não demandou mais recursos do governo federal? O senhor que está aí acompanhando todo o trabalho. E olhando um pouco para frente, o senhor imagina que isso é um trabalho de quanto tempo para que Petrópolis fique de pé novamente? Olha, o prefeito não tem a menor condição de ter mandado ainda nesse momento. A gente está aí há pouco mais de 48 horas. O prefeito nem dá para culpar, lá de 72 horas, nem dá para culpar o prefeito não, que esse momento é de atendimento às famílias, de salvamento, está tudo aqui voltado para isso. O ministro só veio hoje aqui, então não dá nem para culpar a prefeitura disso, porque o prefeito também não deve estar dormindo aqui, está trabalhando toda essa questão ainda de salvamento. Choveu ontem, choveu hoje. Não tem a menor condição de se fazer projetos agora, até porque você vai ter que tirar todo aquele escombro e ver o que você vai precisar de fato reconstruir. Então, acho que quanto a essa ajuda, e o ministro deixou claro que uma coisa era do que aconteceu, a outra era do preventivo.
Nós sabemos que tem uma questão preventiva de encostas e de habitação popular que tem que ser feitas com urgência. Mas, ainda assim, essa urgência é uma urgência posterior a esse primeiro trabalho de salvamento. Então, acho que a Prefeitura está... O tempo para reconstruir Petrópolis? Seria errado da minha parte dar um tempo para reconstruir. A ideia é que em mais alguns dias, uma semana, a vida tenha voltado ao normal e aí a Prefeitura vai começar a fazer os projetos. Eu já coloquei os técnicos do Estado à disposição dele, tem que entender o que ele vai pedir. E isso o ministro deixou claro hoje, que é uma questão para o município, então a gente atua ajudando ele a fazer, ajudando ele a achar os melhores projetos, e eu não me furtarei em ajudar. O senhor disse do tempo de prevenção que é necessário e é urgente agora para fazer obras de prevenção para que enchentes não voltem a afetar não só a região serrana, mas todo o Rio de Janeiro. Tem alerta vermelho de chuvas aqui, alerta do INEP, alerta máximo. Quer dizer, o senhor disse que, obviamente, tem muitos culpados, muitos que podem ser responsabilizados na última década pelo que aconteceu aqui em Petrópolis. Mas o que o senhor tira de lição? Nossa equipe de produção na CNN no Rio de Janeiro fez um trabalho incansável nos últimos dias. Identificaram que os levantamentos mostravam 7 mil pessoas morando em áreas de risco aqui na cidade de Petrópolis, que a verba estadual para prevenção de enchentes foi usada pela metade nos anos de 2020 e 2021. Então, eu queria perguntar para o senhor, a gente viu recentemente o programa Minha Casa Minha Vida e outros programas de habitação popular sendo paralisados para que as pessoas que não têm condição de morar, de comprar uma casa num lugar que seja mais seguro, possam ter onde morar. O que o senhor tira de lição dessa tragédia? O que o senhor vai mudar daqui para frente na tua postura? O senhor vai participar de uma campanha eleitoral esse ano? Quer dizer, como é que o senhor vê essa situação toda? Há algum caminho para oferecer moradia com dignidade para essas pessoas, tirá-las dessas áreas de risco e olhar com mais cuidado para as verbas de prevenção desse tipo de acontecimento, governador? Vamos lá. Para começar, isso não tem nada a ver com campanha eleitoral. Eu refuto isso completamente. Isso aqui é um trabalho... Tanto é que eu assumi em 28 de agosto de 2020 e ainda em outubro de 2020, se eu não me engano, você estava lá no Palácio Guanabara e eu já anunciei o primeiro plano de contingência para as chuvas. E nem se pensava. Eu ainda era governador interino, nem se pensava nisso. E eu já, naquela época, muito antes de qualquer tragédia, já começava a me preocupar com as chuvas. Naquele ano, a primeira preocupação era um atendimento rápido. E naquele dia eu falei, nós não podemos mais estar desorganizados como estávamos. Não podemos mais ficar fazendo compras emergenciais, não podemos mais ficar gastando mal o dinheiro do contribuinte. Então, muita coisa disso que vocês olham no orçamento, vocês entram no portal da transparência, são contratos que a gente chama de contratos guarda-chuva, que eles são contratos por demanda. Então, você faz uma cobertura contratual alta para que você vá usando conforme a necessidade. Então, não é que tinham 700 milhões, você tinha um dinheiro para que ele fosse utilizado caso fosse necessário. E outra coisa, muito da prevenção é gasto através de fundos. Então, todo o programa Limpa Rio, que foi gasto 200 milhões em 35 municípios para limpar rios e córregos, que evitaram muita tragédia esse ano, foram do FECAM. Então, não entra nessa conta. Essa é uma conta mais complexa que quem simplesmente entra no portal não consegue enxergar. Eu fiz um levantamento ontem, foram gastos 300 milhões de reais só em 2021 em ações de prevenção. Por quê? E nas tragédias do ano não tivemos nenhum gasto emergencial, que era uma cobrança da imprensa e da sociedade e dos órgãos de controle. Sim. Então o Estado, cada dia, ele se organiza mais para estar chegando rápido. Nós chegamos com as máquinas aqui. A tragédia aconteceu às 18 horas, às 6 da manhã, as máquinas já estavam chegando aqui. Ou seja, a cobertura contratual fez com que nós tivéssemos possibilidade de chegar ao socorro rápido. Antigamente, levaria 2, 3 dias para chegar, porque teria que fazer contratação emergencial, teria que procurar fornecedor. Agora não. Agora chega em 12 horas, porque o Estado está organizado, porque há essa cobertura contratual. Então, a gente tem que entender um pouco do orçamento, como isso funciona. Esses levantamentos, eles são aí sempre levantados pela oposição, que aí sim
tem questão eleitoral nisso, e depois, quando a imprensa vê, ela vai cotejar, que é o papel da imprensa fazer isso. Mas não é esse o número. A gente pode passar o número das 30 ações que já foram feitas em 2021. A Secretaria de Planejamento, ela está com todo esse número, mas tem aprendizado sim, sempre tem. Ninguém aqui é arrogante de achar que sabe tudo. Sim. Nós temos que melhorar mais ainda a nossa organização. O programa Casa da Gente foi lançado em setembro. Agora, é um programa que, no lançamento, você também estava lá comigo, e eu disse, a prioridade são pessoas do aluguel social, pessoas em área de risco e pessoas nos quais os municípios já sofreram com tragédias. E uma da questão da prevenção é a moradia. Sim, então, o governo do Estado, ao longo de 21, ele estava exatamente nessa agenda. Sim, governador. Precisamos de ajuda de todo mundo? Precisamos. Mas não é o governo do Estado. Mesmo com esse déficit de décadas, está fazendo a parte dele. Sim. Sem dúvida. Tá bem. Governador, nosso papel é cobrar, a gente vai continuar cobrando, a gente espera que as pessoas tenham uma situação mais digna no futuro. Mona Lisa. Exatamente isso. Pedro, transmissão de pensamento. A nossa cobrança aqui é de uma imprensa independente, responsável e atenta. Esse é o porquê aí dos nossos questionamentos. Governador, muito obrigada, bom trabalho. Que a chuva não seja tão forte, a gente está aqui na torcida para que a previsão do tempo erre bastante dessa vez. Pedro, muito obrigada também. Boa noite a todos vocês. Obrigada, Pedro e governador.